Olá! Hoje vamos estudar um pouco sobre a crise da Venezuela. Por que a Venezuela está naquela crise, podemos dizer que de crise humanitária, pessoas passando fome, vindo para o Brasil, e a imprensa brasileira, que é de direita, fica dizendo que Maduro é um ditador, sanguinário, comunista. Mas por que será que a Venezuela está passando por esse processo? Você já parou para pensar e para estudar? Provavelmente não, né? Sabe quais são os três principais países produtores de petróleo da América? Provavelmente você também não sabe, porque a direita não interessa dar-lhe essa informação. Pois bem, os três maiores produtores de petróleo da América são o México, a Venezuela e o Brasil. E o Brasil, agora com a descoberta do pré-sal, provavelmente tornar-se-á o maior produtor de petróleo do mundo. Mas quem são as empresas que exploram petróleo nesses três países? Lá no México são empresas privadas, a maioria delas americanas. Então tá tudo ok. Para os Estados Unidos, o quintal dele é ali o México, tá tudo beleza. Aqui na América do Sul, no Brasil, quem explora petróleo é a Petrobras, uma empresa, né, brasileira, uma estatal, né? Uma sociedade de economia mista com maioria de ações do governo. Na Venezuela, do mesmo jeito como o Brasil, lá também quem explora o petróleo é uma empresa estatal, que é a PDVSA, não sei se pronuncia assim corretamente. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram nos últimos anos? Começaram a espionar o governo brasileiro. A própria Dilma, sabe, você lembra? Tem vídeos aí, foi vazado no Wikileaks, que os Estados Unidos, na época do Barack Obama, já investigavam a Petrobras e o Brasil. Para quê? Por quê? A Globo não diz isso não, né? Você lembra que quando descobriram o pré-sal, né, naquela época do governo Lula, a Globo tinham especialistas da Globo que iam dar entrevista na Globo News, no Jornal da Globo, no jornal Bom Dia Brasil. Vi muitas vezes esses falsos especialistas dizerem que o pré-sal era um elefante branco, que o Brasil não tinha tecnologia e isso não servia para nada. Pois é. Por que a Globo faz isso? Por que a mídia de direita faz isso? Existe uma agenda internacional e esse povo lucra com isso. A Dilma tinha dito que 75% dos royalties do pré-sal seria para financiar educação e saúde. Acabou-se, não existe mais não. Certo? Diferente do brasileiro, que é um alienado, o povo da Venezuela defende o seu país, defende o seu petróleo. O exército brasileiro entregou de mão beijada nosso petróleo. Bolsonaro participou disso, a Globo participou disso, o Aécio Neves, o Fernando Henrique, a bancada ruralista, a bancada da bala, esses militares que são deputados, todos eles participaram da entrega do nosso petróleo. Diferente lá da Venezuela, que o povo vai à rua e não deixa Maduro sair. Certo? Houve várias eleições, Hugo Chávez ganhou, foi reeleito, Maduro ganha, reeleito, e aqui no Brasil a imprensa passa a ideia de que a Venezuela é uma ditadura, é comunista, é sanguinária. Que ditadura, rapaz? Se o povo vai nas urnas e elege seu presidente. Já diziam também aqui que o Brasil é uma ditadura, ditadura do PT, porque o PT passou 13 anos no poder. Isso a direita prega, e o pobre que não tem conhecimento sai repetindo essas ideias. Pois bem, a Venezuela não entrega seu petróleo. Os Estados Unidos, alegando que dá fraude e que o governo venezuelano é uma ditadura, colocou um embargo econômico contra a Venezuela. Você não sabe o que é o embargo econômico, né? O embargo econômico é o seguinte: país que faz negócio com os Estados Unidos fica proibido de fazer negócio com a Venezuela, porque se fizer negócio com a Venezuela, perde negócios com os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, no embargo dos Estados Unidos contra a Venezuela, tem um artigo que diz que qualquer navio que atracar num porto venezuelano, ele fica impedido de entrar nos Estados Unidos por 6 meses. Mas se os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, o maior comprador, você acha que os países que são aliados, que vendem aos Estados Unidos, vão deixar de vender aos Estados Unidos para vir vender a Venezuela? Claro que não. Então por isso que lá falta remédio, lá falta alimento, lá falta tudo. Porque existe um embargo econômico do próprio Yankee, do próprio Tio Sam, contra
a Venezuela. E realmente nossos irmãos venezuelanos estão passando fome, necessidade, mas não é porque o Maduro é sanguinário, porque ele é comunista, não. Porque existe um embargo econômico mundial, certo? Aí o que acontece? Esse povo está vindo para o Brasil fugir, morrendo de fome, com certeza, eu também fugiria. Aí os Estados Unidos, olha só a malandragem, em vez deles abrirem uma ação humanitária para vir ajudar esse povo, não. Ficam dizendo que vão fazer uma intervenção militar na Venezuela. E o povo brasileiro que não estuda, e essa classe média que é o cão de guarda da elite brasileira, fica dizendo isso, que a Venezuela é sanguinária e que se o Brasil não tiver cuidado, o Brasil vai virar uma Venezuela. O Brasil era uma Venezuela. O Brasil tinha 40 milhões de pessoas miseráveis abaixo da linha da pobreza. O PT com Bolsa Família e com outras ações sociais tirou esse povo da miserabilidade. Aí você me diz, mas no Brasil tem miserável. Claro que tem, que a miserabilidade, enquanto houver capitalismo, isso não se acaba nunca. Isso é do ser humano. Você vai para uma igreja, ora, fala línguas estranhas, diz que tem Deus, você sai da sua igreja, tem 4, 5 mendigos lá na porta da sua igreja, você passa por cima dele, entra no seu carro importado e vai embora. Isso é tipo do ser humano, o egoísmo. Certo? Nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, tem 2 milhões de mendigos. Não é 2 não. Não é 2 milhões de mendigos, certo? 15 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza tem lá nos Estados Unidos. Então a pobreza existe no mundo todo. O PT ele diminuiu as desigualdades, mas que ainda tem muito. A região norte está terrível, né? Aqui no Nordeste melhorou bastante, mas também ainda tem desigualdade social. Então a Venezuela está numa crise, não é porque o governo é comunista, não é porque o governo é ditador, nem sanguinário, não. Tem uma crise porque o próprio Estados Unidos impôs sanções contra a Venezuela. Até dinheiro que o Brasil tem para pagar a Venezuela via bancos internacionais, esse dinheiro não pode entrar na Venezuela. Você deve ter acompanhado na televisão aí que a energia do Acre vem da Venezuela. O Brasil depositou o dinheiro numa conta internacional que vai para bancos estrangeiros, via Estados Unidos, e esses bancos enviam dinheiro para a Venezuela. Nem isso pode ser concretizado por causa dos embargos econômicos. Aí você fica dizendo que o povo está passando fome lá porque lá é comunista. Não tem nada a ver com comunismo não, cara. Maduro não quer implantar comunismo não. Ninguém quer implantar comunismo no mundo não. O comunismo é coisa do passado. Só tem na ideologia, na cabeça dos debiloides de direita, que ficam manipulando o povo, principalmente o povo religioso, né? Comunismo é uma palavra do mal. Então, o Brasil vai virar comunista. A Venezuela é comunista. Os Estados Unidos são capitalistas e é o país que mais matou gente no século XX. E no século XXI também. Então, quando você for falar contra a Venezuela, saiba, a Venezuela está passando por um problema causado pelos Estados Unidos. E sabe qual é a solução que o tio está dando? Ir lá invadir com intervenção militar, tirar o poder de Maduro à força. Olha que interessante. E tem brasileiros que apoiam isso, não sabendo que quando começar uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela, quem vai lá brigar a favor dos Estados Unidos é o Brasil. Nossos jovens vão lá morrerem de graça para tomar o petróleo da Venezuela. Então fique esperto, se oriente para você saber o que está se passando na Venezuela. Certo? Eu não concordo com muita política da Venezuela, não concordo com muita política lá do Maduro, mas ele está ganhando via urnas. Ele não é um ditador. Ok? Um abraço.